Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar continuidade na unidade 2 de mercados de capitais para a gente entender a estrutura e a normativa financeira com o objetivo de aprendizado, de entendimento, para entender a dinâmica e a importância da intermediação financeira nos mercados financeiros, compreender a estrutura e também o funcionamento desse sistema financeiro nacional e ainda os órgãos normativos, as suas entidades superiores e os agentes operadores dessas transações, identificando aí as características ou as principais características das instituições financeiras e o sistema do mercado de valores imobiliário. Por sua vez, a gente dando mais uma pincelada aí para identificar o papel dos participantes, entre eles, do mercado de valores imobiliários, né? Então, a gente vai ter algumas unidades, alguns parâmetros para a gente percorrer todo esse contexto aí. Então, bora lá, vou modificar aqui um pouco a nossa tela, para a gente ir para uma tela mais um slide para poder passar para vocês. Vou diminuir um pouco aqui a câmera, né, para a gente poder acompanhar. Aqui a gente está vendo o tópico da unidade 2. A gente vai seguindo esse contexto aqui. Mercados capitais, então, alguns parâmetros desses três tópicos da unidade 2, que é a intermediação financeira, o sistema financeiro nacional e o mercado de valores mobiliários. Acertar um pouco, falar um pouco sobre ele, para que vocês consigam entender um pouco da dinâmica desse mercado financeiro, né, intermediação financeira. A economia, resumindo aqui, falando um resumo do tópico, né, dessa unidade, a gente sabe que a economia mundial, né, ela atua em um ambiente financeiro cada vez mais complexo, cada vez mais disputado, e é necessário para que todos os agentes econômicos, as famílias, as empresas, o governo, identifiquem as melhores oportunidades para fazer um investimento, né, a fim de equilibrar as suas posições de risco dentro desse mercado para tomadas de decisões financeiras. Então, esse sistema financeiro tem sido um importante integrante da sociedade moderna, né? Essa vibe que a gente está da tecnologia de hoje, com a participação dessas instituições bancárias na intermediação financeira, contribui para a liação dos interesses desses agentes econômicos que estão envolvidos. Então, nesse sentido, vamos entender, né, os funcionamentos de intermediação financeira e os comportamentos esperados em relação às políticas econômicas adotadas dentro do contexto apresentado aqui. A gente vai tentar apresentar o papel dos órgãos normativos, das entidades superiores, esses agentes operadores, né, dentro da parte financeira, também identificar as características das instituições financeiras que compõem todo esse mercado, sistema financeiro nacional, principalmente, e o sistema do mercado de valores imobiliários, diferenciando aí o papel dos participantes do mercado de valores normais e os mobiliários e os financeiros. Então vamos falar um pouco sobre economia, iniciando do mercado financeiro. O que ela seria? É a ciência econômica que se preocupa com a alocação destes recursos produtivos na economia, recursos que são limitados geralmente às necessidades e os desejos dos indivíduos que a gente tem com as famílias, compra, a escassez. Por que a escassez? Porque os consumos das familiares, das famílias, eles estão acima da capacidade econômica. Por quê? Porque nem tudo que eles querem, que eles tentam, é ilimitado. Então a gente vai ver que vai ter alguns contextos dentro dos países. A gente percebe que tem aí noções de escassez em muitos países desses recursos. São os recursos naturais, os recursos financeiros, da tecnologia. Por quê? Porque eles são limitados. Ele não é uma coisa ilimitada, que nem o ar, né, que a gente respira. É um negócio mais complexo. Então, nesse contexto que a gente está visualizando, que a gente está falando aqui um pouco, temos as famílias ou os familiares que oferecem os insumos necessários para a produção, para que as empresas continuem produzindo, em troca de salários, né, de dinheiro, de rendimentos que formam a renda familiar, para poder fazer esse giro em torno do contexto da economia, né? Então, por sua vez, com essa renda, os familiares adquirem os produtos e os serviços ofertados pelas empresas
E o governo recolhe os impostos, as taxas das famílias e também das empresas e devolve para quem? Para a sociedade em forma de projetos sociais ou de serviços básicos, esgoto, asfalto, essas coisas assim. Exemplo também a gente pode dar aqui da saúde, na educação, na cultura, tudo que vem em nosso entorno. Então, tudo isso converge em agentes econômicos, então, especialmente os de consumo, poupança, de alimentos. Exemplo aí, se uma família ela decidir consumir menos sua renda, conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, né, seja para segurança financeira, para aposentadoria ou para comprar um bem, ela vai juntando e assim ela vai formando uma poupança, vamos dizer assim, com a sua economia. Porém, se essa família ela decidir consumir mais do que sua renda, ela vai ficar num déficit, né? Ela vai ficar no vermelho. E assim a economia ela vai cair, porque o giro de dinheiro vai diminuir. Então ela fica em uma situação inesperada. Talvez ela tenha que recorrer ao quê? Às instituições financeiras, né, bancárias. Mas, por outro lado, a gente tem também as empresas, que elas precisam de dinheiro para fazer o seu giro, realizar suas produções, investir em máquinas, equipamentos, em treinamento de pessoal, até mesmo em novas tecnologias. Então, esse dinheiro ele pode vir, por exemplo, das poupanças das famílias que guardam no banco, e o banco, por sua vez, empresta para as empresas, e o governo, por sua vez, ele pode ter gastos maiores que as suas despesas, tornando os recursos deste mercado, né, ou do mercado, na forma de emissão de títulos públicos, são conhecidos aí como dívidas mobiliárias. E se ele gastar menos, ele pode contribuir para a formação de poupança. Vai enriquecendo os saberes aqui. A gente tem um UNI, que eu vou passar aqui para vocês, forçar o nosso pensamento aqui, vai vir ao encontro do que a gente vai falando. Beleza. Esse UNI aqui, ele diz que os agentes econômicos que formam a poupança são chamados de quê? Superavitários. E eles precisam recorrer o que? A poupança, que são conhecidos como deficitários. Entenderam um pouquinho? Os agentes econômicos, aqueles que pegam o dinheiro e o que empresta são mais ou menos os bancos, os agentes deficitários. A gente entenda um pouco mais a fundo esse contexto de deficitários, eles possam utilizar os recursos disponíveis dos supervitários, como a gente viu ali, como na poupança, ele precisa de quê? De empréstimo, diferente de alguns aspectos, por exemplo, valor e prazo, claro, que isso tem que levar em conta. E aqui a gente vai vendo que ele vai tendo todo um contexto por trás desse parâmetro, que facilita um pouco a nossa compreensão. Eu vou passando aqui nesse meio tempo, para a gente poder fazer uma interação, algumas perguntas para que vocês façam a fixação do conteúdo. Então, ela vai estar passando aqui embaixo e aí vai facilitando para que vocês entendam e tentam responder logo embaixo aqui do vídeo o que vocês vão entendendo, o que vocês vão conseguindo captar. Isso daí ajuda vocês a fixarem a matéria e ir treinando, beleza? E já já vai correr aqui embaixo umas perguntas aí, vocês tentam responder conforme vocês conseguirem. Vou passar mais uns slides aqui. Já para esse outro UNI aqui, ele traz para a gente que a intermediação financeira ela ocorre em relação entre os superavitários e os deficitários, beleza? Porque uma depende da outra, certo? Sem uma, ele não tem para quem emprestar. E sem aquela pessoa que precisa para investir, ela também, se não tiver onde pegar emprestado, também fica difícil. Então, uma depende da outra. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar, se uma empresa ela necessitar de investimento para o aumento da produção e ela não conseguir, ela deixa de gerar o quê? O emprego, a renda. Com a instituição financeira, esse problema ela fica reduzido, porque ela tem recursos de onde fazer esse movimento, pegar esse dinheiro para investir, fazer o seu capital de giro. Então é muito importante essa parte, né? O objetivo do mercado financeiro, qual é o objetivo do mercado? O objetivo do mercado financeiro é consolidar os interesses de poupadores e investidores com o intuito de viabilizar o crescimento da economia, o crescimento econômico. Então aqui a gente está vendo que a intermediação financeira e seus intermediários
ele é meio um pouco complexo, mas para que a gente possa entender um pouco mais, primeiro a gente precisa saber a diferença dos juros cobrados dos agentes econômicos deficitários e dos juros pagos aos seus agentes, como diz aqui o nosso outro UNE, que traz para contribuir com o nosso pensamento aqui, né? Ó, pode ver que ele diz ali: a diferença dos juros cobrados dos agentes econômicos deficitários e dos juros pagos aos agentes superavitários, a renda dos intermediários financeiros. Então, vamos te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu pego aí R$ 100 a 10% ao mês com meu pai, empresto para o meu primo em condições que ele paga 30% quando ele for me devolver a um prazo de 3 meses. Então, ele vai me pagar o quê nessa transição? Assim, eu vou ter um 20% de lucro nessa intermediação entre eu pegar o 10% do meu pai e emprestar para o meu primo a 30%. Eu naturalmente estou ganhando dentro dessa bolada os 20%. Assim funciona mais ou menos a área bancária. Ele vai ter essa transação toda aí, que ele vai ser esse cara de intermediar a transação. Então, se o intermediário financeiro ele opera com inúmeros recursos dos poupadores, permitindo negociar os montantes, né, variados com o mercado, possibilitando o quê? Oferecer ou ofertar os fundos e as condições mais justas para tomadas aí para os tomadores de empréstimos. Então, esse mecanismo da intermediação financeira, ela contribui de que forma? De uma forma relevante para o quê? Para a economia, para aquecer a economia, né? Atuando sobre a poupança, sobre os investimentos, a renda, a taxa de emprego, consumo. Então, tudo, a roda começa a girar, né? Porque tem um movimento de transação ou de transição recorrendo. Então, aqui a gente tem mais um Uni, vai contribuindo com a gente aqui. Trouxe algumas ideias na economia do mercado, aqui alguma coisa do resultado da intermediação financeira, do intermediário. Vou trazendo algumas coisas assim também para a gente poder contribuir com os nossos pensamentos, certo? Então, esse Uni aqui, por exemplo, ele diz aqui que o intermediário financeiro são prestadores de serviço, para a gente fixar na cabeça. Eles operam em diversificado conjunto de instituições e compõem o sistema financeiro nacional. Tudo certo por aí? Tudo beleza, tudo perfeito. Dá para a gente ir entendendo dentro desse contexto que vai trazendo um Uni aí para complementar a nossa fala. Então, os intermediários, ele interpõe entre os poupadores e os investidores, para a gente poder entender a terceira pessoa, vamos dizer, e ele contribui para a conciliação desses interesses, né, através do equilíbrio tanto do prazo, dos valores ou do risco que esse operante pode ter. Entre aquela transação do exemplo que eu dei lá de eu pegar com meu pai e meu primo, quem fica responsável pela transação sou eu, que tenho a maior parte. Se o cara não me pagar os 30%, tem que tirar os 10%, tem que pagar os R$ 100 inteiro lá para o meu pai, a 10%, R$ 110. E o restante é o risco todo meu. Aqui a gente pode dar de valores de risco, neste caso, lembrando aqui, prazo, de interação dos poupadores e dos tomadores, permitindo assim uma maior oferta de crédito. Se a gente falar um pouco de valores, os montantes desses capitais que vai ser investido e os riscos, resumindo, diluídos aí nas atividades da intermediação, então, oferecendo operações de mercado de risco bem menores, né? Porque já é uma pessoa que eu conheço, já tem um aval, muito tranquilo, sei que ele trabalha, né? Tudo tranquilo. Agora, quando a gente não faz todo o nosso dever de casa, aí o risco aumenta, né? Porque você vai emprestar para uma pessoa que você nem sabe onde mora, não sabe se ela trabalha, se ela tem algo para garantir ou para dar pelo menos uma segurança melhor nesse pagamento. Então, os benefícios dessa intermediação financeira, dessa eficiência operacional, vamos dizer assim, diluição desses riscos, né, dos ganhos de eficácia, dos prazos, eles constituem em especialistas nas negociações com títulos. São pessoas realmente que operam dentro desse mercado. Então, quando você tem um especialista para você trocar uma ideia, para que você possa realmente saber o que você está fazendo, é muito mais vantajoso, mais seguro. Então, as vantagens oferecidas pelo sistema é a gestão de riscos dos investidores que possibilita a montagem das carteiras desses ativos diversificadas aí, sequentemente nos riscos menores ou no menor risco. Entendido essa
parte aí dessa unidade, desse tópico 1, né, a gente teve aqui algumas coisas que a gente já visualizou, que são intermediário financeiro, que ele serve para quê? Para reduzir os custos de transações, para transformar os empréstimos a longo prazo em dívidas de curto prazo e, com isso, proporcionar liquidez, dividir os riscos, vamos dizer assim. Ainda a gente pode ver algo também como que ocupam a posição dos destaques no âmbito do sistema de pagamentos, tanto dos bancos comerciais quanto dos bancos múltiplos, das carteiras comerciais, né, que a gente conhece aí, como a Caixa Econômica, o Plano Inferior ou as cooperativas de crédito. São várias essas instituições financeiras envolvidas. Então, essas instituições ela captam um depósito à vista e, em contrapartida, elas oferecem aos seus clientes, as pessoas físicas ou jurídicas, né, contas de depósito que são utilizadas para movimentação, custos e pagamentos, né, para pagamento de funcionário, de uma obrigação que eles fizeram. Então, além dessas instituições, os correspondentes bancários, tipicamente casas lotéricas, farmácia, supermercado, até outros estabelecimentos varejistas, eles oferecem alguns recursos bancários de pagamento, inclusive em locais não atendidos pela rede bancária convencional, como a gente vê dentro desses mercados, né? Atuando assim como nome de bancos, né? Dentro dessa própria instituição. Hoje em dia é muito comum a gente ver em farmácia, em banco, em mercado, mais em posto de gasolina e mercado, que é mais comum vocês verem o caixa eletrônica ali. Então essas instituições do governo também elas concedem empréstimos e garante o quê? Uma segurança de empréstimos para o público privado, né? Empréstimos privados. Então garante aí e seguram os empréstimos privados. E para finalizar, resumindo aqui, os intermediários financeiros, o que eles são? São fortemente regulamentados, não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Entre as finalidades dessa regulação estão o quê? Proteger o sistema de pagamento, você tem que ter tipo um seguro que você está realmente fazendo uma transação segura, ajudar os pequenos depositantes, facilitando através de vários aplicativos, vamos dizer, anular o medo de uma grande agregação de poder econômico, aí prejudicado pela economia, e atender às necessidades de crédito de certos setores da economia. Então, dentro desse contexto, a gente viu aí o tópico 1 do que ele realmente abrange no seu total, né, como um todo. E agora a gente vai tentar responder essas perguntas que estão passando embaixo aí. O que é o mercado financeiro? Escrevam aí embaixo se vocês conseguem resumir dentro dessa analogia, dessa unidade 1. Definir a intermediação financeira, então defina aí a intermediação financeira, o que você entendeu que ela é ou que ela abrange. Qual é a diferença entre os agentes econômicos superavitários e os deficitários? E ainda para complementar, para finalizar, o que são intermediários financeiros? Escreve aí embaixo aí, deixa a sua questão, que assim que eu puder, eu já dou uma corrigida e colaboro com vocês. Vocês mesmos podem ir interagindo, isso ajuda bastante a gente fixar o nosso projeto. Beleza, então, galera. Então, vou passar aqui, vou tirar um pouco essa nossa legenda e vamos passar para a unidade do tópico, unidade 2, tópico 2, para a gente sair dessa parte aqui. Então, unidade 2, mercados capitais, tópico 2. Vamos falar de que agora? Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema financeiro nacional, importantíssimo aí para a sociedade, para a economia moderna. Porém, falando em longo prazo, ao longo dos anos, a estrutura econômica ela passa o quê? Em passado, né, por transformações aí, especialmente no mercado financeiro brasileiro, com essa movimentação que a gente está tendo aí. Esse fato é que o país como um todo, não só o Brasil, ele possui fortes carências econômicas e sociais, então, nas atividades financeiras principalmente, que é muito baixo em relação ao crescimento econômico. Então, dessa estrutura produtiva, como a gente está vendo, algumas coisas aí estão ultrapassando a economia, como óleo de cozinha, a gasolina, os ovos, o leite, todos esses segmentos, alguns estão aí fazendo a gente ficar sem capital de giro, nosso salário está ficando cada vez menor, né? Segundo a economia, o aquecimento econômico aí, social, né?
Dentro dessa carência, a gente tem aí, então, essa estrutura, né, que ela tem uma divisão, que ela é dividida em várias partes, como autoridades monetárias, por exemplo, aí as normativas, as fiscalizadoras, instituições financeiras, como vocês podem ver, são várias, tanto a pública quanto a privada. Então, essas instituições, elas permitem condições de circulação de moeda entre os tomadores e os poupadores de recursos na economia, né? Então, ali quem consegue juntar um dinheiro na poupança e aqueles que pegam esse dinheiro para investir na empresa, ou em bens, ou em algo assim. Então, os poupadores e os tomadores, para que a gente consiga entender uma palavra mais técnica, né? Então, esse sistema financeiro nacional, ele tem alguns conceitos e funções que a gente vai dar uma acertada neles aqui, mas para isso eu vou trazer um Uni para ajudar a gente no nosso pensamento e colaborar aqui um pouquinho com a gente. Ele diz que esses agentes superavitários são aqueles capazes de gastar seus recursos financeiros em consumos e investimentos menor do que a sua renda. Então, são aqueles agentes deficitários que eles assumem as posições de tomadores de recursos financeiros no mercado, então dependem dos investimentos desses valores superiores aos de sua renda. Aqueles, por exemplo, que ganham lá X e conseguem guardar Y, para assim poder fazer a economia gerar, ter dinheiro no banco para poder fazer os empréstimos e assim os investimentos. A gente vai conhecer aí o que é o sistema financeiro nacional para entender isso aí um pouquinho melhor, né? Que é um conjunto de instituições e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos saldos positivos, que é o supervitários, para os agentes econômicos. Saldo negativo, que é o deficitário, que é aquela pessoa que precisa desse dinheiro, porque ela deve estar passando por algum déficit ou quer comprar um produto e não tem capital para isso. Então, por meio desse sistema financeiro nacional, dando condições para o crescimento da economia. Então, esse giro aqui que a gente está falando é muito importante que todos consigam alocar aí esse conceito. Vou passar mais um Uni aqui, tá? O nosso pensamento. Então, que ele fala um pouco mais do sistema financeiro, alguns eu nem vou ler, vocês podem ler no decorrer aí, ajudando a contribuir aqui a Comissão de Valores Mobiliários, que é conhecido como a sigla CVM, que a gente vai ver no contexto em algumas imagens que eu vou trazer. Ela destaca que o sistema financeiro não é capaz de suprir todas as demandas dos agentes econômicos. Com certeza não. Algumas coisas vão ficar pendentes, né? O foco não é atender a globalização total, vamos dizer, desse pensamento, mas sim algumas fazer o giro da economia. Os principais focos do nosso estudo é o quê? É compreender por que o mercado de capitais exerce funções de formas eficientes e que é necessário que todos os demais mercados estejam em quê? Em equilíbrio, em harmonia. Então, aspectos monetários, tanto de câmbio, de troca e o de crédito, beleza? Então, eles estando em harmonia, tudo funciona, tudo perfeitamente aí. Exemplo que a gente pode dar de cada um deles. Por exemplo, do mercado monetário, eles são realizadas as operações de curtíssimo prazo dentro desse contexto aí que permite o controle da liquidez monetária, da economia. São negociadas papéis do Tesouro Nacional, exercendo aí, que é executado pelo governo, com o intuito de financiar as necessidades orçamentárias da União, dos estados e também dos municípios. E aí, falando um pouco de mercado de crédito, que é constituído pelos bancos comerciais e os múltiplos também, com o objetivo de suprir as necessidades dos recursos de curto e médio prazo e o longo, lógico. De curto e médio prazo, seja pelo o crédito das pessoas físicas, né, as pessoas físicas, ou por empréstimos nas empresas. E o mercado cambial, resumindo um pouco aí, é onde ocorrem essas operações de compra e venda de moeda estrangeira, onde tem um local aí que vai regular tudo, né, essas operações com exterior, importadores, investidores de instituições financeiras, entre outros. E aí, para finalizar, os mercados de capitais, que é a fonte de recursos a longo prazo para investir ou para investimento na economia. Entendendo isso, a gente tem a estrutura do sistema financeiro nacional, que ele geralmente é envolvido por três
subsistemas. Quais são eles? Os órgãos normativos, que por sua vez ele determina as regras para um bom funcionamento desse sistema financeiro nacional, as entidades supervisoras, que ditam, né, na verdade, as regras, que definem as regras pelos órgãos normativos, e os operadores financeiros, que lidam diretamente com o público, né? Eles intermediam essa transação financeira. Então, aqui eu vou dar um site para que vocês também possam pesquisar e também interagir um pouco mais sobre esse sistema. Aqui também coloquei algumas imagens aqui para que vocês consigam visualizar um pouco esse nosso pensamento, ideia ali de sistema financeiro nacional, conceito e função, sucesso das entidades supervisoras, startups, que envolvem os órgãos normativos, negociações ali, negócio, operadores financeiros, aqui para a gente ter uma ilustração e também poder colaborar com o nosso pensamento. Beleza. Então aqui está um site onde vocês podem ver essa composição de segmento financeiro mais atual, porque esse site é bem confiável, ele sempre está sendo atualizado. E agora a gente vai falar um pouco sobre os órgãos normativos. Porém, enquanto isso, eu vou passar para vocês algumas perguntas aqui ao fundo, para que vocês possam ir respondendo abaixo da unidade 2, conforme a gente vai falando, e assim a gente vai interagindo. Tranquilo? Beleza, então. Então aqui vamos falar agora de órgãos normativos. O que eles dizem aqui desse contexto dos órgãos normativos? O que a gente pode falar? Eles exercem importante papel para todo o sistema financeiro. Eles são estruturados de que forma? Para promover o desenvolvimento equilibrado do país. Ele ajuda a equilibrar o país, né, financeiramente, relativas a controles hierárquicos, né, estabilidade nos cargos de diretor, competência de regular e fiscalizar todo o parâmetro financeiro, empresarial, né, e de outros parâmetros, principalmente aí nas áreas financeiras. São instituições que editam essas normas e fiscalizam as operações. Os órgãos normativos são os Conselhos Monetário Nacional, representado pela sigla CMN, né, o Conselho Nacional de Seguro Privado, ele é representado pela sigla CNSP, e o Conselho Nacional da Previdência Complementar, pela sigla CNPC. A gente vai ver depois algumas que eu vou colocar para vocês no slide, que vai facilitar. Então, a gente vai trazer mais um Uni para contribuir com o nosso pensamento aqui. Ele diz que todos os órgãos normativos são fundamentais para o funcionamento do sistema financeiro, né? Então, o Conselho Monetário, ele é a autoridade máxima nesse sistema financeiro, né? A sua competência, ela é traçada pelas normas políticas monetárias em todos os seus aspectos, supervisionada, políticas monetárias, cambial, investimentos, capital estrangeiro, de comércio exterior e fiscal. Então, como vocês podem ver, tem toda uma complexidade dentro dela. Então, conforme o Banco Central do Brasil, conhecido como o nosso Bacen, o Conselho Monetário, e também o Conselho Monetário Nacional, pela sigla CMN, eles integram o CMN e o Ministério da Fazenda, né, o presidente ali, o ministro do Planejamento, o Orçamento e a Gestão, o presidente do Banco Central do Brasil, e as suas funções estão em quê? Né? Quais são as suas funções dentro desse contexto? Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades econômicas ou da economia, regular o valor interno e externo das moedas em circulação, equilíbrio do balanço de pagamento, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras como um todo, proporcionar o aperfeiçoamento dessa instituição e dos instrumentos financeiros, né, principalmente aperfeiçoando aí o sistema das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez, a solvência das instituições financeiras, também coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária e das dívidas públicas interna e externa. Como vocês podem ver, envolve todo um contexto, todos esses parâmetros aí do Ministério da Fazenda, dos orçamentos, da gestão, ministro do planejamento, são vários
órgãos que estão conectados, né, dentro desse nosso contexto. Então, aqui trazendo mais um único, ele diz ali que o Conselho Nacional Monetário e os órgãos máximos do Sistema Financeiro Nacional não desempenham funções executivas, como vocês podem ver aí que eles têm outros parâmetros. Então, dentro dessas entidades supervisoras, a gente tem como atribuições e edições dessas normas e do controle de funcionamento dessas instituições operacionalizam, né, intermediações financeiras. Por quê? As entidades têm essa função de supervisão, que são divididas geralmente em 4 grupos. Por exemplo, quais são esses grupos? Alguns que a gente já sabe, tipo o Banco Bacen, que está vinculado ao mercado financeiro e à Comissão de Valores Imobiliários, também os mercados de capitais. Então, esses 4 que a gente falou aí, eu tenho até mais, vai ver aí, por exemplo, os 4 envolvidos, eu já vou falar no resumo total. Então, o Bacen ele fica ali vinculado ao mercado financeiro, à Comissão de Valores Imobiliários e o mercado de capitais. É o primeiro. O segundo fica a Superintendência de Seguros Privados, né, que é o SUSEP aí. Ele está vinculado ao mercado de seguro privado, à capitalização, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o Previce, que é vinculado, e o SUSEP, que está vinculado com o mercado de seguro privado e a capitalização. E por último, que é o quarto, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela está vinculada aos mercados da Previdência Complementar. Então, aqui resumindo, para a gente ter uma ideia, eu vou trazer aqui um outro colaborando. Aqui também eu trago aqui se vocês aí melhor para vocês conseguirem visualizar, né, com um zoom. Aqui dá para ver o mercado de valores imobiliário, sistema de mercado de valores imobiliários, objetivo de aprendizado, entender a dinâmica, a importância da intermediação financeiras, né? A gente vai vendo aqui alguns contextos que colaboram com o nosso pensamento. E aqui eu vou trazendo um UNI para a gente. Então aqui a gente tem mais um UNI para colaborando aí com a gente. As entidades, supervisões, serem 4, elas estão subordinadas a 3 conselhos. E aqui estão eles, que eu mencionei para vocês, e aqui passando um outro UNI colaborando, ele traz a missão do Bacen, né, que é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. Legal, aqui tem um site também para que pode colaborar para vocês. Enquanto isso, eu vou falando um pouco das principais atribuições Bacen, né, que vocês possam entender aí que é a emissão do papel moeda, da moeda metálica aí, que a gente conhece, que ela está um pouco sumida no mercado, a execução dos serviços por meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras, realizar operações, redesconto empréstimos, regular a execução dos serviços de compensação, cheques de outros países, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais, controle de crédito, fiscalização de instituição financeira, autorizar os funcionamentos dessas instituições financeiras e ainda pode ser, entre outros, tipo controlar o fluxo de capital estrangeiro e tudo mais. Podem visitar aqui mais um pouco nesse site que eu coloquei aí e vocês conseguem ver todos esses parâmetros que eu comentei, que fica mais fácil para vocês introduzirem no pensamento. O Bacen, resumidamente, ele conduz as relações financeiras com o exterior e a regulação da supervisão do Sistema Financeiro Nacional, a SFN, que é a administração do Sistema de Pagamento Brasileiro, envolve aí os serviços do meio circulante. Então, ainda seguindo dentro desse contexto, a gente tem alguns casos aqui, né, que vão trazendo para a gente. Depois eu vou trazer mais um único, ele diz que a Comissão dos Valores Monetários ou Mobiliários, o CVM, né, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda com personalidade jurídica e patrimônio próprio, beleza? Trazendo aqui o UNI, então, com preço eletrônico, esse pensamento que eu falei para vocês aqui, da Comissão dos Valores. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo, dão uma lida com mais calma. E trazendo um outro único endereço aqui, que vocês podem visualizar a portaria 327, que ela traz todas essas legislações aí. Principais atribuições e competências é o estímulo de formação da poupança, a expansão e o funcionamento eficiente, aplicações permanentes
em ações de capital social. Sobre o quê? Sobre um controle de capitais privados nacionais, assegurando aí o funcionamento tanto dos mercados da bolsa ou de balcão, que é mais conhecido, né? E de proteger aí os títulos e os investidores contra a emissão irregulares de valores imobiliários, atos legais, né? Que seja qualquer um que esteja fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Então, o uso dessas informações bem relevantes são divulgadas no mercado de valores imobiliários. O que a gente deve evitar aqui dentro desse contexto também? E aí vocês vão lendo aí enquanto eu vou trazendo algumas coisas a mais para vocês. Então, é que a gente deve evitar, né? Fraude, manipulação, criar condições artificiais da demanda, não colocar informações incorretas, né? A oferta, o preço. A gente pode assegurar aí as condições de utilização do crédito fixada pelo Conselho Monetário Nacional, também verificar sempre e fiscalizar e inspecionar as campanhas abertas no pregão ou na bolsa, né? Isso aí é muito importante para a gente ter uma segurança maior. E agora a gente está esse da comissão. Ele diz ali que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, não tem competência para determinar o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelos investidores em decorrência de quê? De ações ou omissões, né, dos agentes do mercado. Comissões de valores mobiliários têm poderes, né, então, de eliminar livros e documentos ou de qualquer órgão público, autarquia ou empresas públicas, também de aplicar penalidade, suspender a negociação de um título que está sendo ofertado na Bolsa de Valores. Abrange aí geralmente três segmentos financeiros: instituições financeiras, companhias de capitais abertos, entes de títulos imobiliários e investidores. Então, falando um pouco agora sobre operadores financeiros, vai trazer aqui um slide. Enquanto isso, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre mais cada um deles. Aqui vocês vão vendo umas siglas que vai ajudando vocês a transitar, né, um pouco sobre a recorrência. Vou até me movimentar um pouco aqui, que aí vocês conseguem ler melhor, né? Então, aqui dentro desse contexto, vocês conseguem visualizar aqui, exemplo, né, os operadores financeiros que foram criados em funções da política de concentrações bancárias, principalmente pelas funções e aquisições, por meio de diversas instituições costumam atuar aí em diversos segmentos financeiros. Aqui a gente trazendo essas siglas e um une também para colaborar com o nosso pensamento, vai ajudar a gente a interagir e também perceber um pouco sobre o que a gente está falando aqui do sistema financeiro, né? Então, as transferências de recursos financeiros entre poupadores e tomadores, por meio de intermediários, né, elas são chamadas de quê? Instituições financeiras ou operações financeiras, que, por sua vez, podem ser classificadas por três grupos. E quais são esses grupos? As instituições financeiras bancárias, sistemas distribuidor ou valores mobiliários. Então, a gente vai ver aí as funções desses três grupos que a gente mencionou aí. Então, a instituição financeira, conhecida também como bancária, ela permite a criação da moeda por meio de depósito à vista. Ela opera aí com os ativos monetários que representam o pagamento da economia. Dentro desse contexto, vou trazer um unizinho aqui para colaborar. Vocês também podem acessar esse site aqui, endereço eletrônico, para vir ao encontro ao nosso pensamento aqui. Beleza? Então, aqui a gente geralmente são apresentadas pelos bancos comerciais múltiplos da Caixa Econômica, cooperativas de crédito, banco cooperativos, bancos comerciais que são constituídos como sociedade anônima ou de captação sociedade anônima, de operação em curto, médio prazo, e essas são captação de recursos, elas são geralmente realizadas através de quê? De depósito à vista ou a prazo, né? Então ela modifica um pouquinho da de cima, geralmente para as indústrias, comércios, também para o público aí em geral, para a população. Então eles prestam serviço financeiro, mas cobram por isso e recebem os tributos também, tipo operações aí de câmbio dentro dessa jogada. Então, quando a gente faz uma troca, por exemplo,
na casa de câmbio, a gente troca dinheiro, mas tem alguém que está ganhando pela essa intermediação aí, para a gente poder entender. Então, instituições monetárias, elas são instituições financeiras. Anote isso daí, e movimentam os empréstimos de capital de giro das empresas. E os bancos múltiplos? Eles surgiram em funções de crescimentos do mercado financeiro, além de que, de serem mais ágeis, têm menores custos operacionais. Nosso pensamento, ele diz aqui para gente que os bancos múltiplos, né, eles podem fornecer diversos serviços bancários comerciais, inclusive gerenciamento de fundos, financiamento de imóveis, todas as condições aí. Os bancos múltiplos, eles têm uma formação como base da carteiras, né, de 4 instituições. Quais são elas? Banco Comercial, Banco de Investimento e Desenvolvimento, Sociedade de Crédito, financiamento e investimento da sociedade de crédito imobiliário. Então, são essas 4 aí que integram ele, né, com os bancos múltiplos, geralmente. Como, por exemplo, a Caixas Econômicas consiste no sistema brasileiro de poupança e empréstimo, sistema financeiro habitação, geralmente aí casa populares ou de apartamentos que a gente quer fazer, ou de uma construção, a gente recorre à Caixa Econômica. Elas concedem os empréstimos e os financiamentos, né, nas áreas de habitação, social, da saúde, da educação, do trabalho, do transporte urbano, de esporte. Então pode ver que ele está muito direcionado a um público específico. Caixa Econômica, praticamente, elas atuam nos financiamentos habitacional e de empréstimo. Já trouxe aqui uma parte bem interessante para a gente dar uma visualizada, né, entender um pouco aí esse funcionamento. Agora a gente falando um pouco das cooperativas de crédito, que elas são instituições que oferecem crédito aos seus associados, né, podendo ser funcionários de uma empresa, um grupo de uma empresa, ou ainda profissionais de determinado segmento, seus próprios funcionários, seu funcionamento, ela é regulada por quem? Pelo Banco Central do Brasil. Então, você está vendo que ela já tem outra visão, né? Já tem um outro público. Então, os bancos cooperativos, eles seguem os mesmos princípios das cooperativas ou dos corporativos. A diferença é que os bancos corporativos, eles são regulamentados como bancos e como cooperativas. E tem as ações que podem ser negociadas no mercado de capital, as operações, elas só podem ser negociadas nas unidades da federação e assim impulsionando o desenvolvimento local. Essa instituição financeira não bancária são as que não apresentam capacidade de emitir moeda ou meios de pagamento. Elas não estão autorizadas a receber depósito à vista. Essa instituição, elas trabalham basicamente para quem? Com os ativos não monetários. Exemplo aí como as ações, letra de câmbio, certificado de depósitos bancários, debentures, né, entre outras várias aí. Apesar deles exercerem importante papel no mercado financeiro, como bancos de investimentos, desenvolvimento, a gente tem aqui os bancos de investimento, que eles são grandes fornecedores de crédito, suprindo o mercado para investimento em capital de giro, em capital fixo. A gente lembrando aí que essas instituições, né, só para formular, elas não podem captar recursos por meio de depósito à vista. Anote isso daí que é atividade de provas. Mas eles dão recursos através de emissões de certificados de depósito bancário, recebido por depósitos bancários de origens interna e externa, pela venda de cotas de fundos de investimentos. Elas são especialistas em subscrição pública de ações e estruturação de financiamento de projetos. Então, agora falando um pouco sobre os bancos de desenvolvimento, que tem como objetivo proporcionar e abastecer os recursos necessários ao financiamento por médio ou a longo prazo, né? Eles visam o quê? Desenvolvimento econômico social, econômico e social. Mais um One aqui para ajudar a gente. Está falando um pouco, né, sobre o BNDES, né? Ela está vinculado
ao quê? Ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Ele tem como objetivo de apoiar empreendimentos para o desenvolvimento de que país? Do Brasil, para alcançar melhoria na economia e elevação da qualidade de vida nossa, sua, minha, né, de toda a população. Também o BNDES conta com duas subsidiárias. Quais são elas? Finame, que tem como objetivo de financiar e comercializar máquinas e equipamentos, tá? E o que seria é a Agência Especial de Financiamento Industrial, conhecida. Também tem o BNDESPA, que é o BNDES, né? Participações, grupos, né? Com o objetivo de possibilitar a subscrição de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro. Beleza? Onde vocês podem ver essas informações? Aqui nesse site aqui, podem dar uma navegada lá que vocês vão encontrar essas informações mais precisas, né? Mais atualizadas. Então, além desses citados, que a gente tem aí o sistema distribuidor de títulos de valores mobiliários, que é composto pelas instituições que geralmente lá transacionam, né, títulos de valores mobiliários. Fazem essa parte de comercialização e de moedas estrangeiras, como bolsa de valores, sociedades corretoras e distribuidoras, claro, né? E os agentes autônomos de investimentos estão fortemente nesse mercado. Então, as bolsas de valores, conhecidas como associações civil ou civis, com fins lucrativos ou de sociedade anônimas, tem por objetivo manter um local adequado para a realização de transação da compra e venda de títulos, valores imobiliários. Geralmente isso acontece no mercado aberto, fiscalizada por quem? Pelos membros da autoridade monetária, como aí a Comissão de Valores Mobiliários, conhecida com a sigla CVM, onde são negociados títulos de valores mobiliários de pessoas tanto jurídicas, públicas ou privadas. Já a sociedade corretoras, elas fazem a intermediação financeira nos pregões das bolsas de valores. Elas operam em quê? Em compras, vendas, distribuição de títulos e valores mobiliários, inclusive ouro, né? Suas principais atuações são efetuar lançamentos públicos de ações, administrar carteiras de custódia de valores imobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de investimentos, além de operar no mercado aberto e intermediar operações de câmbio. Entendido isso aí, meu povo lindo? Legal, então. Então aqui a gente tem sociedades distribuidoras, né, complementando, que são instituições intermediadoras de títulos, né, muito semelhante aí com as corretoras de títulos. Eu trouxe algumas ações, algumas coisas sobre o que cada uma delas quer dizer, tipo o Ambima, os ativos, as ações, o BDR, vai ajudar vocês a complementar essa apostila e também os nossos critérios aqui. Vou trazer ele um pouquinho para o lado para que vocês possam ler um pouco melhor. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo aí e depois vocês retornam para cá. E o que são aí os agentes autônomos de investimentos? São pessoas físicas credenciadas pelas instituições financeiras intermediadoras, como os corretores, distribuidoras, bancos e financiamentos. Geralmente, elas trabalham em troca de quê? De recebimentos de uma comissão, né? Então, igual o exemplo que eu dei lá em cima. Lembrando que elas são fiscalizadas pelo Bacen, né? Pelo Banco Central do Brasil, né? E também pela Comissão de Valores Mobiliários. Para outra parte, só um pouquinho, passando aqui o slide. O que acontece essa outra parte aqui? Eu vou trazer dois únicos que vão complementar aqui um pouco. Ele diz sobre as sociedades corretoras, apresentam como principais características operar as bolsas de valores com título de valores, beleza? Mobiliários de negociações autorizadas, comprando e vendendo títulos de valores imobiliários por conta de terceiros. Muito bem. Então, aqui entendendo essa parte aqui, a gente está quase terminando essa unidade 3. Beleza? Essa unidade 2, tópico 2 também.
e aí trazendo uma outra relação sobre as sociedades distribuidoras. Então, o que a gente, resumindo aqui, que a gente viu nesse tópico, né? Sistema financeiro nacional, que foi institucionalizado e implementado, né, na economia brasileira, seguindo as orientações de privilegiou aí as especializações nas suas instituições de mercado, de acordo com as áreas de captação e aplicação de recursos monetários ou mobilizários. Também a gente viu a estrutura do sistema financeiro nacional. Ele pode ser dividido em órgãos normativos, entidades superiores ou supervisoras e operadores financeiros. Também a gente viu que o Conselho Nacional ou Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão máximo do sistema financeiro nacional, e ainda os vinculados do Conselho Monetário Nacional como um órgão normativo do sistema financeiro, que ele se encontra, né, no Banco Central do Brasil, e a Comissão de Valores Mobiliários. Também a gente viu aí as três grandes instituições que elas se compõem, denominado subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional, que ele é responsável pelo funcionamento do mercado e de suas instituições. Ainda o Banco Central do Brasil, Bacen, aí, que ele assume 5 papéis muito importantes, incluindo aí o banco, dos bancos, né, pode dizer assim, gestor do Sistema Financeiro Nacional, executor da política monetária em banco emissor e banco do governo. Também complementando a Comissão dos Valores Mobiliários, que é uma entidade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, especialmente voltada para o desenvolvimento ainda do cumprimento das normas operativas e fiscalizadoras do mercado de valores imobiliários e complementando a transferência de recursos financeiros entre investidores, agentes capazes de gerar a poupança, né? Captadores e agentes carentes de capital processam por meio de intermediários financeiros, ou resumindo, instituição financeira, né? Instituições financeiras. E aí, para fechar a negociação com os títulos públicos que a gente viu por último no mercado monetário brasileiro, que são controlados pelo sistema especializado de liquidação e custódia, conhecida como a nossa famosa Selic. Tranquilo, meu povo lindo? Então aí as perguntas que estão abaixo, que vocês podem tentar responder aqui, ele está passando aqui do lado, como vocês podem visualizar, que são elas. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Escrevam aí o que vocês entenderam. Qual é o papel do Conselho Monetário Nacional? Qual é a atribuição das entidades supervisoras? O que faz o Banco Central do Brasil, Bacen, né? E qual é o papel da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. Beleza, galera? Se a aula ainda ficou devendo alguma coisinha, vocês precisam de alguma coisa para entender melhor, navega lá no nosso professor Google para trazer essas respostas aí. Comente aqui embaixo do vídeo que vai ajudar a gente a trocar uma ideia, entender um pouquinho, enriquecer o nosso pensamento. Beleza? Bora lá para o tópico 3, então, dessa unidade 2, que a gente vai falar um pouco sobre os mercados de valores mobiliários para fixação e finalização dessa unidade 2. Beleza? Então a gente vai falar um pouco dela aqui. Vou trazer já um Uni aí que vai colaborando, vocês podem ir dando uma lida, né, sobre o mercado de valores mobiliários, né, que mercados são conhecidos como mercados capitais, também conhecido como mercado de valores mobiliários. Esses dois nomes muito comuns aí na área financeira, né? Ele é muito importante para a fonte de financiamento de longo prazo para as organizações. Por quê? Porque eles aí contribuem bastante para o desenvolvimento da economia, né? Então, ele possibilita às empresas que tenham operações ou opções de levantar capital, permite aos investidores aplicarem seus recursos financeiros a taxa de retornos mais atrativas do que no mercado comum aí, ou tradicional poupança. Beleza? Tem um risco maior, mas porém o rendimento também ele é bem mais atrativo. Deixa eu só trocar aqui as nossas perguntas e eu vou trazer aqui um outro esquema de pergunta para a gente, para que vocês consigam ir respondendo da unidade 3. Tirar essa daqui e vamos colocar as perguntas agora da unidade 3. Ele vai trazendo aqui para a gente.
E aqui vocês vão ver que vai ter um outro contexto de perguntas dessa unidade, do tópico da unidade 2, tópico 3. Então, falando um pouco agora sobre a sistemática do mercado de valores mobiliários, quando as empresas elas precisam aí de novos recursos para investimento nos seus projetos, ou aquisição de máquina, ou de ampliação da empresa, ou algo parecido, elas podem o quê? Optar pelos recursos próprios, pela economia que eles vão fazendo, ou ainda reinvestimento do lucro da própria empresa nela mesma para ter um crescimento pela renovação de créditos já existentes também. Geralmente, essas empresas elas possuem três fontes para captação de dinheiro, de verbas ou de recursos, e elas devem avaliar os custos e os benefícios, qual desses rende mais ou rende menos, vão pagar um menor valor a longo prazo, dessas opções aí. Elas podem ser quais? Por exemplo, utilização de recursos próprios, como o lucro acumulativo ou acumulado pela companhia, pela empresa, contratação de financiamento bancário através de linhas de crédito tradicionais, já conhecida aí, ou governamentais, como o BNDES, como a gente viu aquele banco dos bancos, certo? Ou ainda utilizando o mercado de capitais por meio de emissões de títulos diretamente dos investidores. Então, resumindo aí, elas podem obter os seus recursos externos de terceiro ou próprio de capital. Bom, entendendo a diferença entre elas, a gente tem o mercado de crédito, que é a instituição financeira, que ela captam recursos poupadores e os emprestam aos tomadores, assumindo o risco da operação. São remuneradas por uma diferença entre a taxa de captação e de aplicação desses recursos. Já o mercado de capitais, os agentes superioritários, eles emprestam seus recursos diretamente a quem? Aos agentes deficitários, porém, essas operações ocorrem sempre com a intermediação de uma instituição financeira, beleza? Um terceiro envolvido. Então é isso, são remuneradas pelos serviços prestados, por sua vez, claro, E trabalha de graça. Então aí, assessorando a formação de preços, o que elas fazem? Oferecendo liquidez, captando clientes, distribuindo os valores imobiliários no mercado, entre outros. A gente vê que ela tem uma grande importância e facilita toda a jogada, vamos dizer, financeira entre elas. O mercado de capitais ele pode ser definido como um conjunto de instituições e de instrumentos que negociam os títulos de valores mobiliários, objetivando o quê? A canalização dos recursos dos agentes compradores para os agentes vendedores. Entendido isso? Muito bem. Ah, professor, ele tem o objetivo de quê? O objetivo principal, geralmente deles, é canalizar os recursos dos agentes econômicos para a capitalização das empresas de capital aberto, por meio de quê? De operações com os títulos de valores imobiliários em mercado de bolsas ou balcão, como é conhecido, A compra de venda de títulos e valores imobiliários pelos diversos agentes econômicos, como os quais? Indivíduo, empresa, fundos. Exemplo, é o que define a liquidez e o valor de mercado de tais ativos e, portanto, das empresas emissoras. Mais claro um pouquinho. O mercado de capitais, os investidores emprestam recursos para as empresas. Assim, adquirem o quê? Os títulos, valores imobiliários, que podem ser títulos de dívidas, debentures, onde estabelece uma relação de crédito entre as partes tomadoras e poupadoras, que podem ser títulos patrimoniais, onde investidores se tornam sócio do negócio. Pô, é um negócio legal? Com certeza. Você vai comprando aí ações e você se torna sócio. Vamos trazer aqui um Uni, distribuído aqui, tá, beleza. Ele diz valores imobiliários, fundo de investimentos, e tudo mais. Então, porém, para que a empresa possa participar do mercado de capitais, ela precisa de quê? Ela está listada em uma bolsa de valores. Se ela não tiver cadastrada lá, ela não consegue, Assim, as empresas, elas podem ter suas ações negociadas publicamente, para quem quiser. E, por sua vez, qualquer pessoa pode se tornar acionista das suas empresas. Através de quê? Das compras das ações ofertadas
na casa de câmbio ou na bolsa de valores. Então, vamos trazer aqui mais um UNI, daqui a pouquinho, uma visualizada aqui, contexto. Para abertura de capital, a empresa precisa estar com o pedido de registro de campanha aberta ou de companhia aberta na CVM. Junto a esse pedido, ela precisa solicitar uma autorização para realizar a venda de ações ao público. Quais são as vantagens, as facilidades para captar os recursos? Financiamento, para obter liquidez patrimonial, diversificar seus investimentos, ou obter visibilidade, né, melhor imagem institucional ou reconhecimento na mídia, no mercado financeiro, tanto nos âmbitos nacional como nos internacionais, obter moeda de troca, possibilitando a empresa adquirir novos ativos, facilitar processo de reestruturação societária, melhoria de relacionamento entre funcionário, cliente, fornecedor ou instituições financeiras, até mesmo os concorrentes, aprimorar as práticas de governança corporativa, ainda influenciar positivamente na valorização das empresas, aumentar as vantagens competitivas em relação ao quê? Aos seus concorrentes, né? São várias coisas aí que pode trazer essa parte interessada. Então, lembrando que a abertura de capital ela pode ser por qualquer tipo de valores mobiliário, neste caso aqui na bolsa, exemplo como ações, debentures, notas promissórias, várias outras aqui, trazendo aqui alguns pensamentos dos unis, enquanto vocês estão dando uma olhada aí, principais funções. Então, a estrutura do mercado acionário ela pode ser dividida em dois segmentos. Quais são eles, professor? Mercado primário, que ele vai falar sobre as ações negociadas, né, ou vendidas, seu público, as empresas, para obter aí recursos para os seus empreendedores. Então, nessa etapa aí, o dinheiro da venda vai para quem? Vai para a empresa primária. Depois a gente vai falar um pouco da secundária, o mercado secundário de títulos e geralmente eles se transferem entre os investidores e as instituições financeiras. Então, a diferença entre o mercado primário e o secundário é que o primário se caracteriza pelo encaixe de recursos na empresa e o segundo consiste em mera transação entre os compradores e os vendedores, não ocorrendo alterações financeiras na empresa. Beleza. Então aqui tem para fins didáticos, aqui ele traz mais algumas informações, vocês vão lendo aí que vai complementando. Então, o ponto de vista dos investidores no mercado de capitais seria uma alternativa às aplicações tradicionais aos poupadores, né, que têm a oportunidade de participar dos empreendimentos que consideram interessante. Porém, né, tem aí que estar bem posto a assumir risco, porque o risco é maior, não é que nem a poupança, né? Então, assim, os recursos aplicados e assumidos pelos próprios investidores, né, são totalmente deles. O ganho é maior, mas o risco também são maiores. Aqui a gente tem, então, os participantes do mercado de capitais. A gente pode trazer que as bolsas de valores são instituições de caráter econômico e têm objetivo a negociação pública mercantil de títulos de valor imobiliário, local onde a compra e a venda, né, ocorre entre ações. Então, para que o processo de formação de preços tais como transferência, transparente ou atraente, existem equitativas de mercado, onde todos os que comprarem e venderem as ações em bolsas terão o mesmo tratamento nas operações de compras e vendas de ações. Então, aqui a gente está trazendo um UNI, né, que são participantes do mercado, faz aí uma pincelada para vocês, e depois tem um outro que fala sobre a liquidez, o que significa, né? Então, geralmente sempre traz um gancho aqui que vai trazer aí uma colaboração para o nosso pensamento. E aqui trazendo o outro UNI também, que ele também vai colaborar aí com a sociedade corretoras de valores. Então, falando sobre um pouco sobre ela, aqui, opa, passei até demais, sobre ela, a sociedade corretoras são
caracterizadas com instituições financeiras com múltiplas funções. Quais seriam elas? As principais atividades? É a execução de ordens de compra e venda de ativos para os seus clientes, que podem o quê? Também administrar fundos de investimentos e ainda cobrarem taxas e comissões por seus serviços. Entendido isso, já ajuda bastante, meu povo lindo. Aqui trazendo mais umas siglas, algumas coisas para complementar o nosso conhecimento aqui. Aqui também a gente vai trazer que suas principais atribuições é promover ou participar de lançamentos públicos de ações, administrar, custodiar carteira de títulos e valores mobiliários, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos, ainda operar em bolsas de mercadorias futuras, efetuar operações de compra e venda de metais preciosos e moedas estrangeiras, prestar serviços de assessoria técnica em operações inerentes ao mercado financeiro, entre várias outras aí. Então, legal. Vamos trazer aqui mais um Uni para colaborar. Beleza, vamos ampliar um pouco aqui. E trazendo ainda a sociedade distribuidoras, intermediadoras na compra e venda de títulos de valores mobiliários, com objetivo semelhante das corretoras. E aqui ainda traz um único que ele diz ali que são constituídas sob a forma da sociedade. Então aqui algumas dessas atividades das sociedades distribuidoras são realizadas os consórcios de emissões de títulos de valores mobiliários para revenda, intermediação e emissão de capital no mercado, operações em bolsas e mercadorias futuras, operações no mercado aberto, ainda agentes autônomos de investimentos, que são pessoas físicas credenciadas pelas instituições financeiras intermediadoras, como o quê? Como corretoras, distribuidoras, bancos ou financeiros, agentes autônomos, pode ser física ou ainda jurídica. O vínculo desses profissionais é representado por quê? Por um contrato de prestação de serviço, né? Sem ele fica meio difícil. Remunerado por comissões ou corretagem, né? Comissões de permanência sobre o negócio. Os investimentos coletivos é de forma de associação de capital, como fundos de pensão, entidades de previdência complementar, fundo de investimentos, companhias de seguro e capitalização, ou ainda de campanhas de investimentos, chamadas de investimentos ou investidores institucionais. Vou fazer mais um UNE aqui para complementar o fundo de investimento. A participação de pessoas físicas no mercado de capitais está com bastante crescimento, né, nos últimos anos, principalmente pela estabilidade da moeda e de queda dos juros, que tem aí despertado o interesse desses investidores. Certeza, se o mercado está, se a economia está aquecida, sobra dinheiro e a gente tem que investir esse dinheiro em algum lugar, né? Então por aqui já ajuda a gente a definir para onde ele vai. Então, esses motivos que levam alguém a investir ou levam as pessoas a investirem esse dinheiro é aí contar com uma gestão de dinheiro por um profissional especializado que entenda do assunto, ter acesso à estratégia custos menores, ter uma carteira de investimentos e ainda conseguir resgatar rapidamente o seu dinheiro com juro maior. Né? A desvantagem, claro que toda vantagem tem sua desvantagem, né? Seria aí delegar a terceiro. Outras pessoas vão ficar aí ao poder dos seus rendimentos e saber o quanto você está ganhando ou perdendo os seus recursos. Então, a Bolsa Brasil Balcão, ela vem fazendo um trabalho importante nessa área, tanto educacional, né, com palestras, visitas técnicas em empresas, clubes de lazeres e eventos para disseminar, né, essa ideia de ir incentivando a formação do clube de investidores, porque para eles também é vantagem, todos ganham, né? É um ganha-ganha. Então existe no Brasil há mais de 20 anos esse clube de investimentos e muitos que não se interessam pela ideia ou pelo assunto, às vezes até desconhece, né? Mas eles têm os objetivos de quê? De uma criação de um clube de investimentos, ampliando a participação dos investidores na bolsa de valores. Essa é a principal ideia deles.
E tem mais algumas siglas. Vai complementando o nosso pensamento aqui. Depois eu trago mais um UNI. Então, o clube de investimento, o que ele seria? Resumindo aqui, ele corresponde à associação voluntária de investidores que tem a finalidade de realizar aplicações no mercado de capitais. Então, ele deve dispor aí dos seguintes assuntos, geralmente debatidos: política de investimentos a ser adotadas, os cálculos de cota e de cada membro tem dinheiro, quanto que vai ganhar, ou que tem direito, né? O prazo de duração do clube, ou a formação de resgate das cotas do dinheiro, quanto tempo você pode resgatar esse dinheiro, quais são as formas, né, de obtê-lo. E ainda a gente vai ter a parte para criar um clube de investimento. Qualquer um pode fazer isso? Não, né? Claro que não. Para criar um clube de investimento, são necessários 3 agentes. Por exemplo, um administrador, que deve ser uma corretora de valores imobiliários, credenciado pela Bolsa de Valores, o gestor, que pode ser uma pessoa ou um comitê, né, formado por 3 pessoas, e o representante do condomínio, vamos dizer assim, e as corretoras, que vai cuidar dos documentos e dos registros legais aí, para zelar pelo um bom funcionamento desse clube. Resumindo aí, os bancos de investimento nada mais é, né, do que são grandes provedores de crédito para as empresas, oferecendo aí intermediação financeira, empresas, né, levando os recursos para suprir aí a demanda, né, tanto de capital fixo quanto capital de giro, costumam atuar em operações de maior escala, geralmente, né? Exemplo aí, captação no exterior em moeda estrangeira, financiamento de bens de produção, intermediação, né, na colocação de títulos ou de dívidas emitidas pelas empresas. Elas também podem ofertar aí vários tipos de serviços, como avais, custódia, finanças, administração de fundos de investimentos, que são bem relevantes nesse mercado, e também os bancos de investimentos, que orientam aí aplicações e os recursos, fortalecendo o capital das empresas, através de quê? De aquisição de títulos, na ampliação de capital ou da capacidade produtiva da economia, incentivando aí a melhoria da produtividade, da modernização das empresas, promovendo ainda a melhor ordenação da economia e a maior eficiência das empresas através de fusões, de cisões ou de incorporações, né, como desenvolvimento tecnológico, treinamento, assistência técnica, entre vários outros ao decorrer aí. Beleza, meu povo lindo? Então aqui a gente terminou da unidade 2 e no próximo a gente entra na unidade 3, né? Mercado financeiro de capitais. Tranquilo, meu povo lindo? Acho que aí ficou bem claro aí pra gente, ficou bem tranquilo da gente poder entender um pouco melhor essa parte aí de mercado de capitais. Espero que vocês fiquem bem. Quem quiser aí colaborar, inscreva-se no canal, né? Colabore com a gente aí e responda as perguntas abaixo dessa terceira unidade, que é o que é o mercado de capitais, qual é o conceito dos valores mobiliários, qual é a diferença entre a distribuição primária e secundária de ações, o que é o fundo de investimentos e o que é o clube de investimentos. Beleza, meu povo lindo? Então é isso aí. Por enquanto, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima unidade. Valeu, galera. Tamo junto aí. Valeu. Tchau, tchau. Fui.